Hoje é dia de aritmética no Python. Vamos aprender a fazer contas. Então, prepara a IDE e bora pro vídeo. Então, pessoal, agora que já sabemos como fazer entrada e saída no Python, já aprendemos a usar variáveis, vamos partir para aritmética. Vamos aprender como fazer cálculos usando a linguagem Python. Como sempre, vou deixar o link da apresentação na descrição do vídeo, então sinta-se à vontade para baixar o arquivo, caso você queira estudar em casa ou caso você seja professor, se quiser usá-lo nas suas aulas. Então tá, o roteiro de hoje vai ser simples. Vai começar com a aritmética básica, simples do Python. E aí passamos para potenciação e radiciação e terminamos explicando a ordem de precedência dos operadores. Então vamos, aritmética simples. Primeiro, o que é aritmética? Aritmética são as 4 operações básicas, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Então quando eu falo aritmética simples, eu estou me referindo justamente a essas 4 operações básicas. Então, como é que nós a utilizamos no Python? Temos aqui os operadores, que são basicamente os mesmos quando você está falando de matemática, né? A soma, o operador mais, subtração, o operador menos. A diferença é que a multiplicação aqui no teclado vai ser um asterisco e a divisão a barra, né? Então nós temos esses 4 operadores básicos no Python. Além disso, temos aqui barra, ou seja, 2 barras juntas, uma da outra, que também é divisão, porém conservando apenas a parte inteira. Como assim? Imagine que eu estou dividindo 5 por 2. 5 por 2 é 2,5, 2,5. A parte inteira é 2. Então, quando eu uso barra, eu estou pegando só o 2, o que vem antes da vírgula. Então, esse operador é útil quando você só se importa com a parte inteira do resultado. Você não está importando com a parte decimal. E o símbolo de porcentagem, que é o operador módulo, que ele é usado quando você quer o resto da divisão. Da mesma forma, 2 dividido por 5 dá 2,5. Mas se você for fazer uma divisão inteira, o resultado é 2 e resto 1. Então, se você usar o operador módulo para fazer essa divisão, você obtém só o resto que é 1. Mas vamos entender como é que usa na prática aqui, ó. Eu coloquei o primeiro exemplo começando com as 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, eu faço aqui os cálculos sempre atribuindo nas variáveis. Por exemplo, A é igual a 2 mais 3. O Python vai somar 2 com 3, 5. Então, A vai ser igual a 5. B igual a 5 menos 4. Resultado 1, então B vai ser igual a 1. Da mesma forma segue, C é igual a 7 vezes 8 e D é igual a 10 dividido por 2. E na última linha aqui eu faço um print formatado, colocando os resultados, os valores, na verdade, de cada variável. Vamos testar isso lá no Gini. Já tenho aqui o programa pronto, então tenho aqui as operações, soma, subtração, multiplicação e divisão, e o print fazendo uma saída formatada, né? Relembrando, a gente viu isso na última videoaula. Eu tenho aqui A igual e eu coloco a variável A entre chaves. Então aqui vai ser o valor da variável A. E relembrando também o que a gente viu, quando a gente falou de entrada e saída, o barra N que vai saltar uma linha. Então eu estou usando um print só, porém eu vou saltar aí 3 vezes a linha, então vou ter 4 linhas de texto. Cada linha vai ser uma variável. Eu vou executar para nós vermos o resultado. A igual a 5, que é justamente 2 mais 3. B igual a 1, que é 5 menos 4. C igual a 56, que foi a multiplicação, e D igual a 5.0, que foi a divisão. Esse ponto 0 aparece porque quando você faz divisão, o Python automaticamente muda a variável para o tipo float, ponto flutuante. E o ponto flutuante, por padrão, exibe pelo menos uma casa decimal, a não ser que você faça, como eu ensinei na última videoaula, uma saída formatada para alterar a forma que esse número será exibido. Mas por padrão vai ser sempre uma casa decimal. Então, tá fácil aqui de entender como funcionam as 4 operações básicas no Python. Basta você fazer o cálculo usando os operadores e atribuir o valor a uma variável. Você pode, inclusive, fazer o seguinte, preste atenção. Eu vou dizer que C é igual a A vezes B. É possível fazer isso? É. No exemplo aqui, A vai ser 5 e B vai ser 1. Eu vou mudar o valor de B só para ficar melhor essa conta aqui, né? Então, A vai ser 5, B vai ser 2, que é 5 menos 3. Tá, então, quanto vai ser a variável C? Vai ser o valor de A, que é 5, vezes o valor de B, que é 2. Então, a variável C tem que ser 10. E da mesma forma, eu posso fazer aqui, ó, D é igual a 10 dividido por A, por exemplo. Como A vale 5, vai fazer 10 dividido por 5, que vai ser igual a 2. Se eu rodar o programa, tá lá justamente, como eu falei, A e B continuam iguais, o C vai ser A vezes B, vai dar 10,
E o D vai ser 10 sobre o valor de A, que é 5, que vai dar 2. Então eu posso misturar variáveis com números nas minhas expressões. E da mesma forma eu posso também pedir os valores para o usuário. Por exemplo, vou apagar isso aqui, vou fazer A igual a int, input, digite um valor para A. E B é igual a int, input, digite um valor para B. Então, resultado vai ser igual a A vezes B, e eu faço print resultado, só para mostrar o valor do resultado na tela. Se eu executar, vai pedir o valor de A, por exemplo, 4, vai pedir um valor para B, posso digitar, por exemplo, 5, o resultado é 20, ou seja, o usuário inseriu os números através de uma entrada, do input, e o Python fez o cálculo, aqui na linha 4. Eu usei int, mas eu poderia também usar float, que é ponto flutuante. Você vai usar float quando você quer números com casas decimais. Por exemplo, 2.5 vezes 3.3, por exemplo, 8.25. Então o Python aí fez a conta considerando as casas decimais dos dois números, porque eu usei o float na entrada, no input. Então o objetivo aqui desse exemplo é mostrar que a aritmética não funciona apenas com números fixos ou com as variáveis diretas no programa. Eu posso também usar a entrada, o input, porque na verdade eu estou pegando o valor da entrada do usuário através do input, colocando numa variável com atribuição, com a igualdade, para em seguida fazer o cálculo aqui na aritmética simples, usando as variáveis e uma atribuição. E dando continuidade, vamos ver os outros dois operadores que eu mostrei logo no início da apresentação, que é a divisão com a parte inteira e o módulo, que é o resto da divisão. Para a gente entender esses dois operadores, eu coloquei aqui o cálculo, como nós faríamos se estivesse usando caneta e papel. Então, 14 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Subtraindo de 14, resta 4. Então, 2 é o resultado da divisão e 4 é o resto. Essas duas barras vai pegar justamente o valor 2, porque é uma divisão sem considerar a parte decimal. Só quero o resultado inteiro. E o operador módulo, por cento, vai pegar justamente o resto, que é o número 4. Então, nesse código, E vai ter valor 2 e F vai ter valor 4. Eu também tenho ele aqui no Dini para testar. Está aqui, E igual a 14 / 5 e F igual a 14 módulo 5. Se eu executar, então E vai ser igual a 2 e F igual a 4, como a gente viu ali no cálculo na apresentação. Então a ideia desses dois operadores é justamente essa. Você mexer com a divisão, porém, quando você quer só a parte inteira ou quando você quer só o resto. Se você quer divisão normal, pegando a parte decimal, você usa uma única barra, como a gente viu no programa anterior. E por último, a gente pode fazer também operações em cima da própria variável. Por exemplo, eu tenho aqui A mais igual a 1. Então repare que o operador está vindo antes do sinal de atribuição, do igual. E eu só tenho um número, que é o número 1. O que é que isso significa? Isso aqui é a mesma coisa que escrever A é igual a A mais 1. Então, quando eu faço mais igual, eu estou dizendo o seguinte: eu quero que você pegue o valor que já está na variável e some esse número que está logo após a atribuição. Então, A mais igual a 1, eu estou dizendo que eu quero pegar o valor de A e somar 1. Se eu pusesse A mais igual a 3, significaria pegar o valor de A e somar 3. Essa operação mais igual, geralmente a gente chama de incremento, porque eu estou incrementando o valor da variável. Da mesma forma, temos o decremento, que é com menos. Por exemplo, B menos igual a 2, que é a mesma coisa que eu escrever B igual a B menos 2. Então aqui eu estou pegando o valor que está na variável B, subtraindo 2. Vamos dizer que B seja 5, por exemplo. Se eu fizer B menos igual a 2, o B que era 5 vira 3. E da mesma forma, isso também pode ser feito com os outros operadores. Eu tenho aqui C vezes igual a 5, que é a mesma coisa que C igual a C vezes 5. Eu tenho D barra igual a 3, que também é a mesma coisa para divisão. E tem também o barra igual e o módulo igual, que é a mesma coisa para os outros dois operadores, certo? Essa listagem, inclusive, faz a associação dos dois tipos de cálculo, usando o operador com sinal de igualdade e usando a atribuição comum com o cálculo depois da atribuição. É apenas uma forma mais curta de você escrever o mesmo cálculo. Tá, então agora que já conhecemos os operadores básicos, vamos entrar em potenciação e radiciação. O operador de potenciação é asterisco, asterisco. Dois asteriscos juntos, o asterisco da multiplicação.
Então, por exemplo, nesse código aqui eu tenho A igual a 2, asterisco, asterisco 3. Eu estou fazendo 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 vai dar 8. Então, nesse caso aqui, a variável A tem que assumir o valor 8. Então, os dois asteriscos juntos é quando eu quero pegar um número e elevar a outro número. Eu posso fazer da mesma forma que eu fiz 2 elevado a 3, eu poderia ter 3 elevado a 5 ou 10 elevado a 50. Não tem problema, eu posso usar os números que eu quiser. Tá, beleza, isso aí é a potenciação. E a radiciação? A radiciação, na verdade, é a operação inversa da potenciação. Então, eu posso fazer radiciação invertendo um índice da radiciação. Por exemplo, eu quero fazer a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é raiz com índice 2. Então, eu faço 4 elevado a 1 sobre 2. 1 sobre 2 é o inverso de 2. Se eu quiser fazer raiz cúbica de 27, raiz cúbica é raiz com índice 3. Então, eu faço 27 elevado a 1 sobre 3. E aqui também nesse exemplo eu estou mostrando os resultados. Vamos rodar lá no Gini. Está aqui o programa. Então eu tenho 2 elevado a 3, isso aí vai ter que dar 8. Eu tenho 4 elevado a 1 sobre 2, que na prática é raiz quadrada de 4. E eu tenho 27 elevado a 1 terço, que na prática é raiz cúbica de 27. E eu mostro os três valores aqui nos dois prints. Vamos rodar e ver o resultado. Então tá aí, A igual a 8. B é 2, que foi a raiz quadrada de 4, e C é 3, que foi a raiz cúbica de 27. Então, assim como os outros operadores, simplesmente nós usamos o operador entre os números que nós queremos operar. E aí está feito o nosso cálculo. E da mesma forma que no outro exemplo, eu poderia, se eu quisesse, usar o input para obter os valores do usuário. Por exemplo, eu vou apagar essas últimas linhas e vou fazer aqui n é igual a int input, digite um número. Eu vou fazer que x é igual a n ao quadrado. Eu posso botar na mensagem, o quadrado de n é x. Então tá aqui, né? Pedi o número com input, atribuí na variável n, fiz n elevado ao quadrado e atribuí na variável x, e no final eu dou a resposta usando a variável x entre chaves. Vamos testar. Número, vamos usar 4. O quadrado de n é 16, porque 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. Então repare que o cálculo foi feito normalmente usando também a entrada do usuário. Então, assim como as operações básicas da aritmética, elas funcionam também com a entrada do usuário, desde que você faça atribuição na variável para você usar depois no cálculo que você quer fazer. E para finalizar, nós temos que estar atentos à ordem de precedência dos operadores. E o que seria então a ordem de precedência? Os operadores eles podem ser usados de uma vez só na expressão. Por exemplo, eu fiz ali sempre o que? 2 mais 3, 5 menos 4. Eu sempre fiz um cálculo apenas em cada expressão. Mas eu poderia fazer 2 mais 3 vezes 4. Ou seja, eu juntei dois operadores em uma mesma expressão. É possível fazer? Claro que é. Só que quando você junta dois operadores ou mais na expressão, existe uma coisa que é a ordem de precedência, que é o quê? Em que ordem os cálculos são feitos. Assim como na matemática, por exemplo, em que a multiplicação vem antes da soma, se você faz, por exemplo, 1 mais 2 vezes 3. O resultado vai ser 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Que é diferente se você fizesse 1 mais 2, que ia dar 3 vezes 3, 9. Então repare que a ordem que você faz as operações muda o resultado. Na matemática, a multiplicação vem antes da soma. Então, da mesma forma, o Python tem sua ordem de precedência. E considerando esses operadores que vimos aqui nesse vídeo, a ordem é a seguinte. Primeiro entra a potenciação e, consequentemente, a radiciação. Em segundo lugar, vem multiplicação, divisão, módulo e divisão inteira. E, por último, soma e subtração. E eu tenho aqui um exemplo para a gente testar a ordem de precedência. Por exemplo, qual o valor de x? Eu tenho 5 mais 3 vezes 2 elevado a 4. Repare que eu coloquei os operadores justamente ao inverso da ordem de precedência. Porque na ordem de precedência da tabela anterior, dentre esses três operadores, a soma tinha a última precedência. A multiplicação tinha a segunda e a potenciação estava em primeiro. Então eu botei ao contrário. O Python vai ter que fazer o cálculo de trás para frente. Vai fazer 2 elevado a 4 primeiro, para depois pegar o resultado, multiplicar por 3 e em seguida somar 5. Então vamos tentar fazer aqui de cabeça. 2 elevado a 4 é 16. 16 vezes 3 vai ser igual a 48. 48 mais 5 vai dar 53.
Eu também tenho esse programa aqui, está o mesmo código na tela do Gini. Se eu rodar, justamente 53. Então o Python fez o quê? Primeiro potenciação, depois multiplicação, por último a soma. Mesmo que eu tenha escrito na ordem inversa. Eu escrevi na ordem inversa justamente para mostrar que a ordem de precedência tem sim efeito aqui no Python. Tá, mas suponha que você queira usar uma ordem de precedência diferente. Tem como? Tem. Se você quiser mudar a ordem das operações, você vai usar os parênteses, assim como na matemática. Eu tenho aqui 5 mais 3 entre parênteses e 2 elevado a 4 também entre parênteses. Então o Python vai fazer 2 elevado a 4, que é 16, só que antes de fazer a multiplicação, ele vai fazer 5 mais 3, 8. E aí no final é que ele vai fazer 8 vezes 16, que vai dar aí, pelas minhas contas, 128. Então vamos testar também aqui no Gini. Vou colocar a soma entre parênteses e a potenciação também. Se eu rodar o programa, está aí 128. E eu posso também fazer outras alterações na ordem de precedência. Eu posso também aqui, ó, vou colocar parênteses na multiplicação também, ó. Repare só. O que acontece aqui, ó. Então o Python vai começar de dentro para fora. Primeiro ele vai fazer o quê? O 5 mais 3, que vai dar 8. Depois ele vai pegar esse 8, multiplicar por 2, que vai dar 16. E aí, por último, ele vai fazer 16 elevado a 4. Nem sei que valor dá. Vamos testar. Deu 65.536, valor muito alto. Mas enfim, repare que o uso dos parênteses consegue sim mudar a ordem de precedência das operações numa expressão aritmética. E aí você vai usar de acordo com a sua necessidade. Dependendo do cálculo que você quer fazer, você pode precisar usar parênteses ou não, né? Então a gente encerra a aritmética por aqui. Mostrei como fazer os cálculos aritméticos no Python, como fazer atribuições dos cálculos, dos resultados das contas às variáveis, como fazer contas com variáveis também, e vimos finalmente a ordem de precedência dos operadores e como alterá-las usando parênteses. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like e caso você queira ficar sabendo de novos vídeos, faça sua inscrição no canal e não esqueça de marcar as notificações, que aí sempre que eu fizer uma videoaula nova você vai receber uma notificação no seu celular ou no seu e-mail, beleza? Então, bons estudos e até a próxima!